Amém, amados? Abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Esse ano nós estaremos nos dedicando a estudar a Bíblia, as Escrituras. Então, nós estaremos estudando o livro de Efésios, tá bom? E eu creio que Deus tem coisas poderosas para estar falando. Eu acho que eu já preguei sobre o capítulo 1 de Efésios. E hoje a gente vai estar falando novamente. Efésios capítulo 1, versículo 3. Amém? Todos acharam? Alguém não achou? Depois de Romanos, Coríntios, depois de Coríntios, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, depois de Gálatas, Efésios. Diz assim, ó: Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais, em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele, em amor, e nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue e perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo entendimento. No versículo 9, ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas nos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que fez todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor da sua glória. Versículo 13. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Deus, muito obrigado, Pai, por esta palavra. Eu te louvo e te agradeço, Pai, eu creio no poder dessa palavra e que ela transforme e restaure as nossas vidas e que ela mude os nossos caminhos. Abre a nossa mente e o nosso coração, Pai, para entender cada ensinamento que o Senhor tem trazido sobre nós hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então, aqui nós temos... Alguém aqui já leu o livro de Efésios? Levanta a mão assim. Muitas pessoas, que bom. Essa igreja é diferenciada, viu? Gente, Éfeso, né, na verdade, foi uma importante cidade na época ali de Paulo e dos apóstolos. E havia ali uma igreja muito influente, né? Porque, digamos que como se fosse para nós hoje uma capital. Mas aqui o interessante é que Paulo, quando você lê, por exemplo, a carta de Gálatas. Alguém aqui já leu a carta de Gálatas? Amém. O povo para ler a Bíblia, que legal. Vocês lembram o que é que tem escrito? Qual é a problemática ali da carta de Gálatas? Que é exatamente os judaizantes, né? Que estão tentando implantar uma doutrina judaica, tentando implantar um legalismo na vida da igreja. E as pessoas estão meio oscilantes na sua fé. E Paulo apresenta ali uma defesa do evangelho. Em 1º e 2º Coríntios também Paulo faz essa defesa do seu apostolado. A gente vê também a carta a Filemon, né, que Paulo pede sobre Onésimo, não é isso? Exatamente, um escravo, né, que parece que havia fugido. Então a gente vê que muitas das cartas de Paulo, elas meio que têm um problema, uma dificuldade na igreja, e Paulo escreve uma carta tentando cooperar com aquilo.
exatamente como um apóstolo. Mas a carta aos Efésios a gente não encontra propriamente um problema, um problema claro ali que Paulo esteja tratando, porque acredita-se que a carta aos Efésios, na verdade, não foi direcionada à cidade de Efésios, nem somente à igreja de Éfeso, mas todas as igrejas daquela região. Então levou o nome de Efésios exatamente porque era a igreja mais, a cidade, a igreja talvez a maior, a mais relevante ali daqueles dias. Então acabou que essa carta levou o nome da cidade. Mas o interessante é o caráter que ela tem, um pouco universal, um direcionamento à igreja. Então, de todas essas cartas de Paulo, a de Efésios, ela é uma das cartas que a gente chama de uma carta circular, né? Ou seja, uma carta que ela consegue abranger todos. Então, ela não trata o problema de um lugar específico, não que as outras não tenham valor, mas a forma geral que ela traz aqui para a igreja é muito importante. E nesse primeiro capítulo aqui, esse trecho que nós lemos no original, no grego, é o que nós chamamos esqueci, irmãos. De loxia não, enfim, não importa. Eu sou bom nem no português, querer cobrar o grego é demais, né? Enfim, é como se fosse uma saudação, uma adoração, como se Paulo recitasse aquilo dali, essas verdades bíblicas para os irmãos aqui de Éfeso, para a igreja do Senhor. E ele diz coisas, esse trecho que nós lemos, na minha opinião, eu acho muito interessante, porque ele parece que ele resume todo o evangelho. Esse texto que nós lemos, ele resume, ele consegue resumir de forma direta o processo de remissão, de transformação que Cristo faz em nossas vidas. Então, nos versículos 3 ao 4, Paulo vai começar dizendo: bendito seja o Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Na Almeida Revisada e Atualizada, ele vai colocar uma tradução bem leal, que ele diz assim: assim como nos escolheu, assim como nos elegeu. Mas aqui a gente está na NVI, e ela diz assim: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos o que, irmãos? Santos e sem culpa diante dele em amor. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Que o nosso Deus Todo-Poderoso nos escolheu nele, para antes da fundação do mundo, antes do mundo existir, antes do mundo ser criado, antes de existir qualquer coisa, Deus já sabia e já havia determinado que você ia nascer, que você seria criado. Então você não pode dizer: pastor, eu sou um acaso. Talvez a sua mãe possa chegar para dizer para você, né, como a minha mãe sempre fala, né? Não em tom de ofensa, né? Disse: a gente estava tentando o Pedro, mas a Esté foi uma maravilhosa surpresa. Então, eles não estavam tentando a Esté. A Esté não nasceu por acaso. Por mais que os meus pais não pudessem não estar tentando engravidar, de certa forma, mas ela não nasceu por acaso. Deus havia sonhado desde antes do mundo ser mundo que a Esté iria vir ao mundo. E assim é com todos nós. Então, antes do mundo ser mundo, antes do mundo existir, Deus já havia te escolhido para ser santo e sem culpa diante dele. E nós precisamos entender a seriedade que isso é, irmãos. Existem muitos cristãos que não conseguem entender a beleza que é o fato do poder soberano de Deus em nos pegar e, antes de qualquer coisa existir, já colaborar, já fazer com que tudo convenha convergir para que a gente possa ser santo e maravilhoso, santo e sem culpa diante dele. E muitos de nós temos relativizado o pecado, muitos de nós temos nos relacionado e amado o pecado e amado as coisas desse mundo e não temos como compreender como isso é maravilhoso. Para que a gente entenda como é importante ser santo, para que a gente entenda como é importante não ter culpa, a gente precisa entender quão terrível é ser
um pecador. A gente precisa entender quão terrível é ser um culpado. Quando eu era criança, existia uma música que eu gostava muito. Eu tenho uma memória assim que eu lembro das coisas. Eu lembro que um dia a gente estava na nossa casa, lá em Fortaleza, e aí estava na rádio, e a mulher da rádio era conhecida dos meus pais. Minha mãe lembra disso. E aí a gente ligou para a rádio, lembra, mãe? Aí eu pedi a música do Homenzinho Torto. Eu era criança. Quem já ouviu? Não sei se é do tempo de vocês, né? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Mas tinha que fazer a dancinha, né? Mas eu sou hétero. Então, o que é que acontece? O homenzinho torto, ele só percebeu que estava torto quando encontrou a Bíblia. O homenzinho torto só percebeu que ser torto era um problema quando ele viu a Bíblia, quando ele teve um encontro com a palavra de Deus. Então é isso que nós precisamos ter em mente. Nós somos tortos. Nós somos incapazes. Nós vivemos em uma condição de pecado que nos destrói, que nos atormenta, que tira a nossa paz, que tira o nosso amor, que tira a nossa alegria. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 12, diz que todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis e não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Então nós estamos perdidos, nós estamos destinados à destruição. Estávamos, na verdade. Mas Jesus nos encontrou e transformou a nossa vida, transformou a nossa história. E isso é uma obra que Deus já havia feito mesmo antes de você nascer. O motivo, saber que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e sem culpa diante dele, tem que ser um motivo de você acordar de manhã, irmãos, e chorar. Ô Senhor, muito obrigado. Eu não ia conseguir. Senhor, eu não ia vencer. Senhor, eu ia para o inferno. Senhor, eu ia estar sofrendo naquele pecado. Mas o Senhor me resgatou. O Senhor me transformou. O Senhor foi além das minhas forças. O Senhor foi além do meu esforço. O Senhor foi além da minha capacidade de dizer sim ou não. E restaurou a minha vida. Isso é motivo de louvor para nós. Mas o fato de que nós não entendemos esse precioso presente de Deus, sabe o que é, irmãos? Essa é a verdadeira salvação. A verdadeira salvação não é passar no vestibular, a verdadeira salvação não é entrar na faculdade, a verdadeira salvação não é simplesmente conseguir um namorado bonito, não é casar, não é ter uma casa, não é ter filhos, não. A verdadeira salvação é ser salvo e redimido por Cristo. Mas a igreja hoje, principalmente muitos jovens hoje, se esqueceram, ou talvez não perceberam, de quão terrível é o pecado, de quão ruim é o pecado. E a gente não consegue se gloriar por isso. O verdadeiro cristão, salvo e remido pelo Senhor, ele é feliz porque Deus o resgatou. O verdadeiro cristão, salvo e remido pelo Senhor, acorda de manhã e diz: Jesus, não me deixe voltar para o caminho que eu era antes. Jesus não me deixa voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Jesus não me deixa ver as coisas que eu via antes. Um verdadeiro cristão, ele pode até não ser 100% perfeito. Ele pode até não conseguir vencer todos os dias e nem todas as vezes. Mas o verdadeiro cristão, ele segue lutando e odiando o pecado. Mas infelizmente o que eu vejo hoje em muitos jovens é essa relativização. É esse amor ao pecado. Uma vez eu conversava com uma jovem, eu e a Milena, e ela dizendo para mim que sinto muito, pastor, mas se eu começar a namorar, não sei não, que Deus me ajude. E eu dizia para ela: minha irmã, é um absurdo um crente não levantar de manhã e dizer assim: Deus me ajuda a ser santo, eu não quero pecar. Nós temos que olhar para o pecado, irmãos, e não ficar: ai, que coisa chata, eu sou crente. É igual aquela história do homenzinho que se converteu. E ele morava na outra rua, ele morava numa rua diferente. Para ir para a igreja, ele tinha que passar por um bloco de carnaval.
E ele amava dançar carnaval, mas ele se converteu. E aí ele botava a Bíblia debaixo do braço, ia para a igreja e passava, e estava lá o carnaval outro ano, e ele dizia, eu não vou pular carnaval. Eu não vou pular carnaval. Mas sabe com aquele olhar assim de, ai, como eu queria estar aí. Aí estava lá ele no outro dia, eu não vou pular carnaval. Aí bem devagarzinho, olhando lá, eu não vou pular carnaval. Mas quando foi no terceiro dia, ele já estava, eu não vou pular carnaval. Eu não vou pular carnaval. Mas quando foi no quarto dia, ele já estava, eu não vou pular carnaval. Eu já estava dançando, irmãos. Por quê? Porque fica romantizando, fica se seduzindo, fica uma coisa chata. Todo mundo pode e eu não. Todo mundo faz e eu não. Meus amigos estão lá na escola, na faculdade, curtindo e eu aqui sofrendo. Irmãos, nós precisamos ir diante de Deus, diante do Senhor, colocar o nosso rosto no pó e dizer assim, Jesus, me ajuda a odiar o pecado. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você estiver sendo tentado e você estiver gostando de ser tentado, faz uma oração assim, diz assim, Jesus, eu não quero gostar disso. Jesus, eu não quero isso. Uma coisa que o meu pai sempre pregava aqui na igreja é que muitas vezes o problema está, muitas vezes nós não somos libertos porque gostamos do pecado. Tem muita gente que não é liberta, tem muita gente que não anda em liberdade, tem muita gente que não anda em santidade porque gosta do pecado. Vai dormir de consciência limpa e feliz porque gosta, acha bom. Cuidado. Cuidado, porque isso pode estar te levando para a destruição. Você não vai ser jovem para sempre. Na verdade, infelizmente, a juventude é uma das fases da vida que passa mais rápido. Quando você menos esperar, você não está mais conseguindo nem jogar bola. Quando você menos esperar, você já está casado, já está com filho. Quando menos esperar, você não consegue mais resolver o que você disse que ia resolver depois. Ah, não, depois eu estudo, mas chega um tempo que não tem mais o depois eu estudo. Tem que aceitar o que está na mesa. Então a hora de se arrepender é hoje. A hora de ir aos pés de Cristo e dizer, Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu quero mudar. Senhor, eu quero ser santo. É agora. É agora. Então, no versículo 5 e 6, Paulo continua. Ele diz, nos predestinou, ou seja, predeterminou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. O versículo 6 diz, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Sabe, a consumação, irmãos, dessa eleição que Cristo fez sobre nossas vidas, ela vem com a adoção como filhos de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, isso vai muito além, irmãos. Deus, ele te chamou para ser santo e sem culpa, e ele vai além, ele te adota como filho. O sacrifício de Cristo na cruz faz com que você seja adotado como filho de Deus. Quem aqui queria ser filho do Elon Musk? Levanta a mão aí. Imagine aí, te dá um cartão Black, tá? E você pode gastar dinheiro com o que quiser. Aí o que é que você ia fazer? Você ia comprar o seu PS5, ia comprar todos os jogos disponíveis lá na PS. Rapaz, eu ia quitar, primeiro eu ia pagar minhas dívidas tudinho. Fosse eu, né? Não ia mais ter dívida, né? Eu acho que a vida ficaria sem graça. Eu ia comprar uma Hilux, depois ia tocar fogo nela só para comprar outra. Só para me divertir.
Eu acho que eu ia comprar um avião, cara. Ia botar na frente da minha casa, ia mandar montar um avião na frente da minha casa. Irmãos, eu te pergunto, quem é o Elon Musk na fila do pão se comparado ao nosso Deus? Não é ninguém, não é nada. Nem existe. Nós somos adotados por Deus. O Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que fez o universo, que criou todas as coisas por meio da sua palavra. E ninguém pode deter, irmãos. Não há outro Deus como nós, como o nosso Deus. Não há um Deus tão poderoso que pode fazer o que o nosso Deus fez. Nós somos filhos de Deus. Essa adoção em Cristo Jesus nos faz ser filhos de Deus. E existe uma diferença muito grande em ser filho de Deus e em ser criatura de Deus. Você sabia disso? Uma vez eu estava discutindo com um amigo meu, conhecido meu, e ele, pessoa com aquelas ideias assim, nada a ver. Eu até fiquei arrependido depois do que eu disse, mas infelizmente não, querendo não era verdade. E a gente debatendo, né? Por mais que não seja um cristão convertido, tem muito temor a Deus e tal. E ele diz assim, eu sou filho de Deus. Aí eu falei assim, não, você não é filho de Deus. Ele, eu sou sim. Não, você não é filho de Deus, porque você não é lavado e remido pelo sangue de Jesus, e você não é convertido. Você não é filho de Deus, você é criatura de Deus. Para ser filho de Deus, você precisa se converter. Precisa ser adotado por Cristo, precisa confessar Jesus como ser salvador da minha vida. Ele, não, eu sou filho de Deus. E eu fiquei, meu Deus, como é que eu digo um negócio desse? Mas, amados, existe uma diferença muito grande em ser filho de Deus e ser criatura de Deus. Todo o mundo criado, todas as pessoas criadas são filhos de Deus. São criaturas de Deus. Por quê? Porque foram criados de Deus, criados por Deus. Foram criados debaixo da autoridade de Deus. Mas filho de Deus é somente aquele aos quais confessaram e creram em Jesus e foram selados pelo poder do Espírito Santo e foram transformados. Então você que está aqui me ouvindo, você que está na internet me ouvindo, se faça essa pergunta. Será que eu sou filho ou criatura de Deus? Faça um exame da sua vida. As coisas que você tem feito, as coisas que você tem falado, as coisas que você tem visto, te caracteriza como? Como uma criatura ou como filho? Porque o filho é adotado por Deus pelo sangue de Jesus Cristo. É lavado e redimido pelo Senhor Jesus. Nós não somos mais escravos, mas agora nós somos filhos. Você sabe qual é a diferença, meu irmão, de um escravo para um filho? O escravo está sempre querendo ir embora, mas o filho sempre está ansioso para voltar para casa. O filho de Deus quer Deus. Todo filho quer o pai. O filho ele quer o Senhor. Ele quer alcançar o seu Deus e Pai. Mas muitos são escravos, não de Deus, do pecado. Uma vez eu ouvi uma frase muito forte. E essa frase dizia assim: você só descobre que é preso no pecado quando você tenta largar ele. O convite do inimigo lá fora para vocês, jovens, adolescentes, é um convite de uma suposta liberdade. O mundo está dizendo: seja livre. Está aqui as mulheres. Seja livre, está aqui a bebida. Ah, você está naquela igreja? Aquela igreja cheia de regras. Aquela igreja que te aprisiona. Como uma vez eu estava lá no Lanche Bem, o point, pelo menos na minha época, era o point depois da aula da UVA, você ia para lá. Era o Lanche Bem e o espetinho lá. Eu estava lá com os amigos meus da faculdade e uma colega minha falou assim para mim: é muito triste, né, tua vida, como é que tu se diverte, tu é crente?
tu não bebe, tu não fuma, tu não transa, usa droga. Essa é a liberdade que o inimigo está propondo para vocês, que vai propor na mesa de vocês. Ai, que coisa chata, a minha igreja não deixa eu beber. Ai, a minha coisa chata, a minha igreja não deixa eu fazer sexo. Ai, que coisa chata, essa religião que fica me obrigando a fazer as coisas. Ai, essa religião que não deixa eu ser quem eu sou. Essa é a falsa ideia de liberdade que o mundo está colocando na mesa dos jovens. Mas essa falsa ideia de liberdade que o mundo está colocando na mesa dos jovens, e rapidamente rapidamente ela pede o seu preço. E quando você não aguenta mais, quando você está afligido por essas coisas, quando você está oprimido por essas coisas, que você diz assim, eu não quero mais isso, eu quero sair disso daqui. Aí é onde o diabo puxa o teu pé e diz, você não vai porque você é escravo. É nessa hora que a gente percebe a dor e o preço que é ser escravo do pecado. Como eu estava uma vez com a Milena, a gente estava lá no restaurante aqui em Sobral e o garçom era um jovem que foi jovem, não era da nossa igreja, mas era contemporâneo a mim, ao Júlio, ao Renan, nas nossas, em todas as coisas que a gente viveu aí na igreja em Sobral. E eu olhei para aquele jovem e eu disse, aí meu amigo, quando é que você vai voltar? Ele disse assim para mim, eu não aguento mais essa vida. O Emerson também conhece ele. Ele disse assim, eu não aguento mais essa vida, cara. Aí eu não consigo, eu tô cansado dessa vida. Uma vez o Jailson disse para mim que o Jailson, com o tempo que ele ficou distante do Senhor, ele disse assim, pastor, o problema de você estar distante dos caminhos do Senhor é porque você é emocionado, mas você vem para a igreja, você sente aquele ambiente, você sente aquela atmosfera, mas você já sabe o que é, e depois você volta para casa e você não tem mais força. Você só descobre que está preso no pecado quando você tenta largar. E muitos de vocês estão lá no mundo. A escola está oferecendo a liberdade em contraponto, a igreja é um lugar que me aprisiona. Coisa chata, a Milena fica só falando lá de que eu não posso namorar, que eu não posso ficar, que eu não posso fazer aquilo outro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse mundo lá fora você não é livre. Tenta ficar um mês sem ver pornografia. Tenta ficar uma semana sem acessar um site pornô. Tenta. Tenta ficar uma semana sem chamar palavrão. Ai, não é porque eu sou homem, é porque é os meus hormônios, não é os seus hormônios. É porque você está preso. Tenta ficar um mês para você ver que se você não vai estar sonhando com os vídeos que você assiste. Sonhando. Você não vai olhar para as irmãs e vai ver aquilo dali. Ah, mas é porque a ciência pode explicar o que for. O nome disso é uma ação demoníaca do pecado que te escraviza. E somente o sangue de Jesus Cristo pode te salvar disso. Porque se você não quer mais esse pecado, se você não aceita mais esse pecado, a adoção em Cristo Jesus, por meio da cruz, ele te santifica, ele te purifica e ele te restaura. Como está lá no versículo 7 que diz, nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão das transgressões, de acordo com a riqueza da sua graça, ao qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria, com todo o entendimento. A pior coisa que existe, meu irmão, é o sentimento de culpa. A culpa destrói. A culpa te acaba por dentro. A culpa te consome. Mas Jesus, em sua misericórdia, graça e amor, ele te convida e ele tira de ti essa culpa. Jesus, ele te perdoa pelos pecados que você já cometeu. Jesus
Além de te perdoar pelos pecados que você já cometeu, ele te restaura do mal que o pecado causou na tua vida. E além dele te perdoar, te restaurar, como diz aqui, por meio do sangue dele na cruz, ele sofreu a sua dor. A vergonha que você passa ou passará por causa do pecado, Jesus Cristo passou na cruz. A dor que a condenação do pecado causaria na tua vida, seja no inferno, seja nessa vida, Cristo sofreu na cruz. E o sangue que seria derramado, tirado de ti, Cristo derramou na cruz, para te santificar, para te perdoar e para te restaurar. E mais do que isso, ele te adota. Você é adotado como filho de Deus. Porque a salvação, ela nos salva do pecado, mas ela também restitui aquilo que foi perdido. A salvação restitui os dias que o pecado nos roubou. A salvação traz sobre nós uma bênção. A salvação traz sobre nós prosperidade. A salvação traz sobre nós uma nova vida, uma nova história. Pastor Roberto, ele sempre fala essa frase aqui na igreja, ele diz, quando uma pessoa idosa se converte, ela tem poucos dias com Jesus. Quando um adulto se converte, ele tem ali metade da sua vida com Jesus. Mas quando um jovem, um adolescente, uma criança se converte verdadeiramente, ela tem toda a vida com Jesus. Muitos de nós não ansiamos uma vida com Jesus porque nós não conhecemos Jesus. Muitos jovens estão abrindo mão de Cristo porque não conhecem Cristo. Não sabem o que é viver em santidade. Não sabem o que é acordar de manhã. Não sabem o que é ir dormir à noite com a consciência limpa. Não sabem o que é acordar de manhã feliz. Eu não consigo, pode não ter conseguido muita coisa, mas você está feliz. Sim. Você está sorrindo. Infelizmente, muitos jovens só percebem quão bom é isso daqui quando eles vão para a desgraceira que é aquele mundo lá fora. Aí eles percebem quão bom é isso daqui. Você sabe por que é que muitos jovens que estão lá fora, distantes do Senhor, não tem quem faça eles entrarem em uma igreja para assistir um culto? Porque eles sabem que na hora que eles entrarem em uma igreja para assistir um culto, eles vão lembrar do Pai deles. Eu acho mais fácil convidar um descrente para um culto que um desviado. Não percam Jesus. Dediquem a vida de vocês ao Senhor. Vocês só têm uma vida para Jesus. Se vocês abrirem mão de Cristo e se permitirem viver uma vida imoral, perderem o tempo e a hora de casar, perderem o tempo e a hora de ter filhos, perderem o tempo e a hora de construir um patrimônio em Cristo, depois você vai viver uma vida só resolvendo os prejuízos. Vocês têm toda a vida na mão para fazer as coisas certas. Amem o Senhor, leiam a Bíblia, abandonem o pecado e sigam Cristo, porque a palavra de Deus nos mostra que antes da fundação do mundo Ele nos elegeu nele, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos de Deus. E aqui no versículo 13 e 14 ele diz, quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Você sabe como que você acessa tudo isso? É crendo, confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É crendo e confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Crer em Jesus. Sabe o que significa crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? É você assumir o Senhor. Claro que existe a fé, onde você vai
eu creio, você vem aqui na frente, você diz, eu creio, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, blá, 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 blá. Amém, glória a Deus, isso faz parte. Mas existe um segundo passo, que a Bíblia diz confessar. Irmãos, confessar Jesus vai muito mais além do que nós podemos imaginar. Confessar Jesus não é só fazer uma oração. Confessar Jesus é assumir Cristo. É dizer para tudo e para todos, eu sigo esse Deus. Eu sigo esse Senhor. Eu sou filho de Deus. Os teus amigos da escola, eles vão saber que você é um crente convertido e lavado pelo sangue de Cristo. Os teus vizinhos, os teus amigos da faculdade, eles vão saber que você é um crente lavado e remido pelo sangue de Cristo. Quando te convidarem para ir para o happy hour, quando te convidarem para ir para a festa, quando te convidarem para tomar uma, quando te convidarem para ficar com as meninas, você vai dizer, eu não vou porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Cristo. Quando chegarem, bora, cara, hoje lá para casa, a gente vai, vou levar uma cerveja, vou levar umas meninas, vamos lá, a gente vai curtir, você diz, eu não vou, cara. Por quê? Porque eu sou crente, porque é pecado. Quando contarem a piada imoral na escola, quando estiverem lá falando do corpo da coleguinha da escola, você não vai rir. Você vai permanecer santo. Por quê? Porque você confessa Jesus. Porque você assume Jesus. Talvez você não vai ser perfeito. Nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Pastor Carlinhos não é perfeito. Mas você vai lutar todos os dias em Cristo Jesus, a partir da manifestação de Cristo na sua vida, para que você seja santo. É isso que você vai fazer. E quando nós confessamos, quando nós assumimos esse Jesus, quando nós entendemos que somos pecadores, que nós precisamos de Cristo para sermos salvos, para sermos remidos. O próximo passo, amados, agora é viver esse processo de conversão com Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus faz isso em nós, porque aqui está dizendo que aqueles que creem são selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Agora a nossa busca é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, quando nós experimentamos esse toque poderoso do Espírito Santo de Deus, nós não vamos mais querer o mundo. Nós não vamos mais querer que o pecado bata na nossa porta. Nós não vamos mais querer a imoralidade. A ação de santificação de Cristo em nossas vidas é por meio da manifestação do Espírito Santo em nós. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai manifestar na sua vida? Porque quando na hora do louvor está cantando e você está achando graça, brincando no celular lá atrás. Por isso que eu digo, venham para frente. Eu estou fazendo a minha parte. Embora, pessoal, todo mundo senta aqui, eu estou fazendo a minha parte. Mas tem uma parte que vocês precisam voltar os olhos ao Senhor. Você acha que o Espírito Santo vai se revelar a você se você não chegar em casa, dobrar os seus joelhos e pedir, Espírito Santo, eu quero ser tocado por ti. Espírito Santo, eu quero ser cheio de ti. Espírito Santo, eu quero ser cheio do teu amor, do teu poder. Você acha que o Espírito Santo de Deus vai te tocar se você não fizer isso? Você acha que o Espírito Santo de Deus vai te tocar se quando nós estivermos louvando aqui ao Senhor, engrandecendo o nome de Deus e você vai estar... Você acha? Você acha que o Espírito Santo de Deus vai tocar e vai te trazer o conhecimento se na hora da pregação, na hora do louvor, você vai estar perambulando pela igreja, fazendo qualquer outra coisa, menos prestando culto a Deus? Você acha que Deus vai te tocar? Você acha que o Senhor vai te tocar se você só vem no domingo para a igreja? Quando vem, totalmente desconcentrado, totalmente desnexo, passa a semana toda assistindo, vendo, fazendo um bocado de coisa, nem se lembra do Senhor Jesus Cristo, e você acha que o Senhor vai te tocar, e você depois está lá na igreja e diz, eu não quero ficar nessa igreja não, porque lá não acontece nada, eu não sinto a presença de Deus. Irmãos, o problema não é a igreja, o problema somos nós.
Somos nós que precisamos, ainda jovens, a fé do Pai de vocês não vai salvar vocês do inferno. Não é porque o seu pai é crente que você está isento da condenação, não. Não salva. O que vai te salvar do inferno é você. Você confessar Jesus, você se converter, você ser cheio do Espírito Santo, largar o pecado, largar o mal e se permitir viver esse evangelho. É isso que vai salvar a sua alma. É isso que vai nos salvar. Na idade de vocês, decidir ter um encontro com Deus. Mas eu sei que isso não foi a minha força, foi a ação do Espírito Santo. Eu sou filho de pastor, mas isso não me fez mais crente. A minha mãe me ensinou muitas coisas, os meus pais, mas isso não me fez mais crente. Foi muito bom ter uma ótima educação, foi muito bom ter pais convertidos e redimidos, mas isso não me fez mais crente. O que me fez mais crente foi quando eu passei a entrar dentro do meu quarto, fechar a minha porta, abrir a minha Bíblia, dobrar os meus joelhos e dizer: Espírito Santo, toca a minha vida. Espírito Santo, me liberta do meu pecado. Espírito Santo, me santifica. Foi isso que salvou a minha... Foi a ação do Espírito Santo que salvou a minha vida. Foi ter um encontro com Jesus que salvou a minha vida. Foi isso, não foi a minha força, não foi o meu esforço, mas foi o fato do Espírito Santo de Deus, por meio da sua graça, me tocar de forma sobrenatural. Está aquele homem lá no caminho, Jesus está passando, e aquele homem grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquela mulher sai da casa dela e ela corre e toca nas vestes de Jesus. Isso não é esforço humano. Isso é uma medida de graça que Deus derrama sobre nós para que nós possamos ter acesso ao seu amor e ao seu poder. Se só vir para a igreja, se só ir para a sala dos adolescentes, se só vir para o culto jovem, não está sendo suficiente para que você seja liberto e tenha um encontro com o Senhor. Então vai para o meio da rua e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, entra no teu quarto, tenta pegar na hora de Cristo. Para que você seja salvo, meu irmão. Vai lá, abre a sua Bíblia e começa a pedir pelo Espírito Santo de Deus, para que Ele te encha o poder dEle e você seja transformado. Vai lá, está lá, Isaías capítulo 6, quando ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. A sua glória enchia o templo. E Isaías conta que disse para Deus: Senhor, eu sou homem de impuros lábios. Ele disse que o anjo desceu e tocou nos lábios de Isaías. E ele foi santificado, ele foi perdoado. E depois que ele foi santificado e perdoado por Deus, a segunda coisa que Isaías diz, Deus diz: a quem enviarei? Isaías diz: envia-me, Senhor. Sabe por que é que nós não estamos pregando esse evangelho? Nós não estamos pregando esse evangelho porque nós ainda não tivemos um encontro com Jesus Cristo. Busque ao Senhor, jovens. Jesus, ele sobe aos céus. Está lá em Atos capítulo 1. Jesus ficou, se eu não me engano, alguns dias aqui com os seus discípulos e apóstolos. E ele sobe aos céus. Mas ele diz: não façam nada até que sejam revestidos do que? Do poder do Espírito Santo. E eles ficaram em oração até o Pentecostes. Eu não lembro quantos dias é da Páscoa até o Pentecostes. Não lembro. 7 dias, né, Wes? 7 dias, né? Que eles ficaram em oração e a Bíblia mostra lá em Atos que depois
tinha muitas pessoas. Muitas pessoas, mas depois só alguns depois perseveraram em oração. E aí a Bíblia diz que, de repente, o vento soprou e eles foram cheios, e toda a casa na qual estavam sentados, como um vento, apareceram línguas como de fogo, e separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo permitia que se expressasse. Depois disso, irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo. E depois disso a palavra de Deus diz que Pedro ele sobe para pregar. E Pedro, ele prega e mais de 3.000 pessoas se convertem ao Senhor. Depois disso, eles começam a sair pelas cidades, pelas vilas, pregando o Evangelho. E a Bíblia, irmãos, nos mostra que eles não implantaram o sistema em célula. Eles não implantaram o G12. Eles não implantaram o sistema IAMA. Eles não implantaram o MDA. Eles não foram estudar. Eles não partiram, eles não sentaram para estudar a teologia reformada, a teologia arminiana. Eles não estão desprezando essas coisas, por favor, entenda. Mas a Bíblia diz que eles permaneciam juntos em oração, em comunhão, e as pessoas iam sendo acrescentadas. O maior e melhor método para o avanço do Evangelho é ter um encontro com Jesus e ser cheio do Espírito Santo. A sua vida, ela só vai começar de verdade e ela só vai começar para valer no dia que você tiver um real e verdadeiro encontro com Jesus. Então, se você puder guardar algo essa noite, jovens padawans, é que vocês cheguem em casa e comecem a buscar Jesus. Façam uma oração simples. Espírito Santo, visita a minha vida. Nessa igreja, irmãos, pastor muitos jovens. Pastor, eu me lembro que, eu acho que eu não cheguei a comentar isso com a Milena, mas eu estava refletindo um pouco sobre o ministério de jovens da nossa igreja. E a gente pode não ser um ministério grande, com muitos jovens, mas nós, nessa igreja, nós nos esforçamos ao máximo para pregar a palavra de Deus. Felizmente, na minha época, muitos jovens que foram jovens comigo, muitos estão no mundo. Mas muitos jovens que nós lideramos, eu e a Milena, mesmo com nossas dificuldades, muitos que nem estão hoje aqui na igreja, muitos deles ainda permanecem nos caminhos do Senhor. Muitos deles casaram, tiveram filhos, estão ainda com a gente, porque nós estamos pregando a palavra de Deus. E uma coisa que nos marca profundamente é a palavra do Senhor. Hoje a gente está tendo decente. Eu me lembro que em 2018, 6 anos, né? 2020, né? 6 anos atrás, estava eu, o Júnior, a Jaine, a Dotinha, e a Esté, e a Milena, a irmã Lívia. Estava lá no decente. Esse ano não deu para a gente ir. Mas eu vou ser bem sincero para vocês, irmãos. Eu queria muito estar lá. Mas eu queria mais estar aqui. Sabe por quê? Porque lá naquele evento em 2020, eles fazem um negócio que eles assim, quem aqui aceita ser enviado por Deus para onde ele mandar? Eu levantei o meu sapato. Eu disse, eu vou, Jesus, para onde você me mandar? Onde você quiser que eu vá, eu vou. Sei lá, eu imaginei Orlando, eu imaginei a África, eu imaginei outros países, eu imaginei outros cantos. Mas Deus me mandou de volta para casa. Deus me mandou para cá, irmãos.
Deus me mandou para pregar essa palavra. E eu creio no que tem sido pregado aqui. Deus mandou a minha esposa, na época a gente era noivos ainda. Ia casar em agosto. 3 anos depois, o Senhor me trouxe para o ministério pastoral. Eu e a minha esposa, para servirmos a obra de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós dissemos sim. E aí até hoje lá no vídeo eles mandaram, né, acender as luzes. Disse, para onde você vai? Eu disse, Jesus, eu ainda estou disposto para ir para onde você quiser. Eu estou aqui hoje, mas se você mandar para outro canto, eu vou também. Eu sempre digo, Deus, se você me mandar para outro canto, só cuida do coração da minha mulher, que ela ama tanto aquela casa, né? Então, cuida dela e vai dar tudo certo. Mas, irmãos, a nossa vida ela só vale a pena quando nós dedicamos essa vida ao Senhor. Quando nós dedicamos essa vida a viver a vontade de Deus. E é isso que Deus quer para a sua vida, jovens. Fique de pé, vamos orar ao Senhor para a gente concluir.